Olá! As dores que carregamos são um reflexo da nossa inferioridade moral e a cada dia devemos nos trabalhar para corrigir as inclinações ruins que nos fazem sofrer. A doutrina espírita, além de nos confortar diante das mais diversas situações, nos apresenta o caminho a ser seguido. Está no ar mais uma edição do programa Vida em Foco e você é o nosso convidado especial. Fique conosco e acompanhe as novidades desta edição. As manifestações mediúnicas são situações que levantam muita curiosidade desde a antiguidade. Atualmente, a mediunidade vem se propagando e ganhando um caráter mais sério, abandonando alguns misticismos que foram erroneamente aliados ao contato mediúnico. A entrevista de hoje discute a mediunidade em relação à modernidade com Daniel Dallagnol. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o quadro Espiritismo Esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Confira agora a crônica da semana. Segundo narrativa do livro Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier, Tadeu ficou impressionado ao ouvir a parábola do bom samaritano. Gentilmente, Jesus completou a lição relatando o seguinte: um homem enfermo jazia no chão, às portas de grande cidade. Pequena massa popular assistia indiferente aos seus lamentos. Passou por ali um moço romano de coração generoso. Atirou-lhe 2 moedas de prata, que um rapazelho de maus costumes subtraiu às ocultas. Logo após transitou pelo local um escriba. Alegando serviços prementes, prometeu enviar as autoridades em benefício do mendigo anônimo. Quase de imediato, desfilou por ali um sacerdote, que lançou ao viajante desamparado um gesto de bênção. Afirmando que o culto de Deus o esperava, exortou o povo a asilar o doente e a alimentá-lo. Depois dele, surgiu respeitável senhora, a quem o pobre dirigiu comovente súplica. A nobre matrona lastimou as dificuldades de sua condição de mulher. Invocou o cavalheirismo masculino para aliviá-lo, como se fazia imprescindível. Decorridos ainda alguns instantes, veio à cena um mercador. Condoído, asseverou a sua carência de tempo e deu 20 moedas a um homem que lhe prometeu que garantiria o socorro. Mas o preposto improvisado era um malfeitor e fugiu com o dinheiro. O doente tremia e suava de dor, rojado ao pó. Foi quando surgiu um velho publicano, considerado de má vida por não adorar ao Senhor segundo as regras dos fariseus. Com espanto de todos, aproximou-se do infeliz e lhe endereçou palavras de encorajamento e carinho. Deu-lhe o braço e o levantou, sustentando-o com as próprias energias. Conduziu-o a uma estalagem de confiança, fornecendo-lhe medicação adequada e também algum dinheiro. Em seguida, retomou com tranquilidade o seu caminho. Depois de interromper-se ligeiramente, o mestre perguntou ao discípulo: em sua opinião, quem exerceu a caridade legítima? Sem dúvida foi o publicano, exclamou Tadeu. Além de dar o dinheiro e a palavra, deu também o sentimento, o tempo, o braço e o estímulo fraterno. E para isso tudo usou das próprias forças. Jesus fitou no aprendiz os olhos penetrantes e rematou: então faça o mesmo. A caridade por substitutos é honrosa e louvável, mas o bem que praticamos diretamente, dando de nós mesmos, é sempre o maior e o mais seguro de todos. Os médiuns modernos é o tema da entrevista de hoje com Daniel Dallagnol. Acompanhe! Olá, que bom que você está conosco. Que bom que você está conosco também, Daniel. Muito obrigado, Márcio. É um prazer. Para você que não conhece, você que nos assiste, você que nos ouve, Daniel Dallagnol é servidor público estadual no Paraná.
trabalha no Tribunal de Contas. Daqui a pouco será mais um aposentado também, não é, Daniel? Se for possível, eu desejo. Que bom, Daniel. Bom, estamos aqui para falar de um assunto no qual você tem se especializado, né? Falou bastante a respeito disso. Esse assunto me parece que é inesgotável mesmo. Tem várias maneiras de abordá-lo, que é a mediunidade. Hoje, particularmente, você trouxe uma proposta de conversa que é a respeito dos médiuns modernos, considerando-se que tudo evolui, tudo progride, é natural também que a própria mediunidade progrida, né? E, aliás, antes que a gente chegue e trate de médiuns modernos, né, o que seria isso, o que é mediunidade, Daniel? Como é que você define para aquele que está chegando agora, para aquele que nada sabe do assunto? Ok, Márcio, é um prazer estar aqui mais uma vez. O codificador Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, ele define médium no item 159 do maior tratado sobre mediunidade, que é o Livro dos Médiuns, da seguinte forma: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por este fato, médium. A mediunidade, na minha expressão, é como se fosse um imenso mar, do qual nós apenas estamos na borda deste mar, ou seja, na praia. Mas, se nós quisermos avançar um pouquinho e simplificando a definição, nós diríamos assim, que a capacidade que o homem, porque é uma faculdade natural, inerente ao ser humano, ao ser hominal, tem em se relacionar com os espíritos, né? Com o chamado mundo espiritual, o mundo dos mortos, o mundo dos desencarnados, né? Então é essa capacidade que a criatura tem em se relacionar em algum aspecto, né? Porque há uma variável substancial nos diversos médiuns quanto à capacidade dele sentir a presença dos espíritos e interpretar a presença deles. Então, Daniel, imagino que a mediunidade em si era diferente há 2, 3, 4, 5, 10 mil anos, em algum momento, né? A mediunidade surgiu, né? Ela surgiu de forma mais intensa na criatura humana. Então você dizia lá, né? Ou eu dizia, e você trazia essa proposta de que ela evolui e nós estamos hoje, né? Hoje nós podemos dizer que há médiuns modernos. O que seria isso? Médium moderno. De fato, Márcio, nós podemos dizer com absoluta serenidade, sem nenhuma dificuldade e nenhuma possibilidade de errarmos, que a mediunidade sempre esteve presente na face da Terra, desde que o homem se entenda como um ser psíquico, um ser racional, um ser inteligente. A divindade nunca deixou o homem órfão, sob o ponto de vista de ser ele o instrumento de relacionamento com o mundo espiritual, né? Então, de fato, e se nós remontarmos ao chamado livro sagrado, nós vamos encontrar ali desde as mais antigas manifestações formais, nós vamos ver a presença da mediunidade no relacionamento com o mundo espiritual. De fato, a mediunidade se alterou. Particularmente nos últimos séculos, observamos que daquela fenomenologia que se caracterizou dentro daquilo que nós, e que o próprio codificador Allan Kardec estabeleceu, da chamada mediunidade de efeito físico, ou seja, aqueles médiuns que eram protagonistas de fenômenos visíveis, né, materializações, as mais diversas formas de apresentação dos espíritos. Levitação. As mais diversas formas. Pega fogo aqui, pega fogo ali. Perfeitamente, né? Há um número complexo de manifestações neste campo dos chamados fenômenos de efeitos físicos. Os médiuns aptos a essas manifestações praticamente deixaram de existir. Hoje, a imensa gama de manifestações ou de médiuns aptos a produzir manifestações de espíritos estão exatamente dentro do campo das atividades psíquicas, né? Dos chamados efeitos intelectivos ou inteligentes, né? Nosso companheiro, nosso amigo querido Dineu de Paula já esteve aqui falando, por exemplo, das chamadas psicografias, né? Trazendo as suas obras. E temos médiuns notáveis. O Dineu falou, eu me lembro bem,
Digitação. Perfeitamente. Fotografia já é Perfeitamente. rudimentar. Outros médiuns, né? E citamos aqui o notável médium Chico Xavier, com mais de 400 obras extraordinárias, Divaldo Pereira Franco, Ivone Amaral Pereira, Raul Teixeira, enfim, uma gama enorme de médiuns capazes, aptos a promover, né, manifestações escritas, né, ou faladas dos espíritos, né? Então, há naturalmente um processo de evolução e que se alinha com os momentos da própria tecnologia, né? Onde o fenômeno ele se torna mais ágil, né? Imaginemos há 2 séculos atrás como seria difícil, como para o próprio codificador Allan Kardec, fazer com que as manifestações pelos médiuns da sua época, produzidas ao seu tempo, fossem de alguma forma grafadas, né? Nós não tínhamos nem sequer uma caneta Bic, não tínhamos um lápis, ou não tínhamos um computador ou um gravador para gravar a manifestação falada dos espíritos, né? Então, os médiuns modernos, eles têm uma característica toda própria nos dias de hoje, muito mais próprias do nosso tempo mesmo, né? E você me pediu, me indagou se a mediunidade mudou. É natural que ela muda, né? Ela está evoluindo, exatamente acompanhando o caminhar do processo evolutivo do ser humano, do próprio psiquismo do humano, né? Então, nesse sentido, a gente pode fazer um cotejo com os médiuns do passado ou com a mediunidade do passado e os médiuns e a mediunidade do presente. Vamos fazer esse cotejo? Vamos fazer. Depois do intervalo? Tá certo. Espere só um pouquinho que nós já voltamos, então. A Vida em Foco vai para uma breve pausa e logo retornamos com a entrevista. Aguarde! Retornamos com o segundo bloco de entrevista. A Vida em Foco traz hoje o tema Médiuns Modernos. Não perca! Olá, estamos de volta. Que bom que você ficou conosco. E para você que chega agora, estamos conversando com Daniel Dallagnol. Um assunto diferente. Médiuns modernos. Daniel trouxe algumas definições, né, na primeira parte da entrevista, e você que chegou vai poder recuperar mais tarde, né, talvez pelos canais, pelas redes sociais, né, mas é uma alegria tê-lo aqui. Daniel, nós deixamos pendente esse cotejo, essa comparação entre o médium do passado e o médium moderno. O que é que você poderia dizer a respeito disso? Não estamos aqui querendo fazer, Márcio, nenhum cotejo sob o ponto de vista do quilate moral dos médiuns, né? Porque citamos aí médiuns iletrados, né? Como Eusapia Palladino, por exemplo, né? Uma médium italiana, camponesa, que serviu enormemente para pesquisas dos mais diferentes institutos, academias e pesquisadores muito sérios, quase ao tempo de Kardec, né? Estamos falando de Peixotinho, né? Estamos falando de Chico Xavier, nós estamos falando de Eleanor Parker, enfim, Daniel Dungas Home, médiuns notáveis que pontuaram sob o ponto de vista dos efeitos físicos. Mas a mediunidade, como dissemos, ela foi trazida também para o tempo presente, ou seja, ela evoluiu sob o ponto de vista da facilidade da manifestação, que passou dos fenômenos de efeitos físicos para os chamados fenômenos de efeitos intelectuais. Observamos médiuns que necessariamente não estão só no campo das realizações mediúnicas assim conhecidas. O que queremos dizer com isto? Que não são médiuns que estão dentro só das instituições espíritas. Vamos encontrar esses médiuns modernos dentro das pesquisas, dentro do judiciário, dentro das academias, né? No desenvolvimento dos hospitais, das ciências médicas, né? Isso que é importante se perceba, por isso que nós trazemos esse tema da mediunidade, sob o ponto de vista de um novo conceito, né? De uma roupagem, por assim dizer, diferenciada. Por isso, o chamar a atenção para esse aspecto, né? Porque necessariamente, quando se fala em mediunidade, às vezes a pessoa, ela simplesmente restringe o fenômeno mediúnico a uma atividade
própria de uma instituição espírita, né? E nós precisamos sair deste estado, eu diria, quase que acanhado do fenômeno, né? Não estou diminuindo a importância em absoluto, mas partirmos para essa visão mais ampliada, no sentido de, inclusive, de nos alinharmos com aquilo que o codificador Allan Kardec vai dizer, que todos, a rigor, somos médiuns. É lógico que ele faz uma concepção mais ampla do termo mediunidade, mas é necessário que nós nos compreendamos nesta fenomenologia de intercâmbio com o mundo espiritual, né? Por falar nisso, Daniel, Pois não. o espiritismo que surge no século XIX, num contexto de grandes revoluções do pensamento, Sim. que vai dar origem no século posterior às ciências de aplicação, à tecnologia, ele contribuiu de alguma forma para esse estado de coisas? Enormemente. Menciona? Enormemente. A doutrina espírita, ela tem, dentre as tantas virtudes, a possibilidade de fazer com que a criatura, o ser humano, se perceba nesse processo relacional com o mundo no qual ele está inserido. Se ele está inserido na academia, por exemplo, ou num processo científico de desenvolvimento de novas tecnologias, como você bem colocou, dentro das ciências médicas, ele substancialmente vai funcionar como um médium. Ele será inspirado pelo mundo espiritual, que tem interesse no processo evolutivo do ser humano, que não se substitui, é verdade, ao trabalho do ser humano, porque isso é necessário para levá-lo ao progresso. Mas o mundo espiritual, no campo do bem, tem interesse enorme, sob o ponto de vista de fazer com que a humanidade evolua. E é natural que o espiritismo, dentro do seu aspecto científico, que está inserida o contexto da mediunidade, né, contribuiu enormemente. Exatamente através dessa amplitude que se apresenta, né, sob o ponto de vista da natureza do próprio ser humano, em perceber esse indivíduo como sendo um indivíduo sensível, impressionável pelo mundo espiritual. Daniel, a partir dessas reflexões, fazendo algumas ilações agora, o que é que o futuro nos reserva em termos de mediunidade? Sem dúvida nenhuma, progresso. Porque a mediunidade é um veículo excepcional para a moralização do ser humano, do homem. Não de gênero, mas de espécie. Então, na medida em que o próprio Espiritismo contribua para fazer com que a criatura se compreenda como um ser espiritual, esta é a gênese do indivíduo. Nós possuímos uma genética, uma fisiologia, mas nós não somos essa fisiologia. Ela é só a expressão material daquilo que nós somos, né? Então, na medida que a criatura se compreende dentro deste campo, né, de se compreender um ser imortal, inteligente, é natural que ele também vai se aprimorar moralmente. Esta é a matriz fundamental do aspecto da mediunidade. Fazer com que a criatura perceba-se na condição de se relacionar com o mundo espiritual, portanto, ele naturalmente vai se colocar na condição de ser ele também um espírito, moralizando-se. Então, o futuro da própria mediunidade é fazer com que a criatura se moralize cada vez mais, para que esse intercâmbio, que nunca cessou e não cessará, vai se intensificar, ele se estabeleça de modo o mais harmônico possível. Tudo bem, Daniel. Tinha mais perguntas para fazer, mas o nosso tempo está Chegamos esgotado. para um outro momento. Muito obrigado pela sua presença, pela sua contribuição, e a você que nos acompanhou também, a nossa gratidão. Fique com boas reflexões. Chegou o momento de você esclarecer as suas dúvidas sobre assuntos do cotidiano através da doutrina espírita. Fique agora com o quadro Espiritismo Esclarece. A pergunta que foi pedido que nós respondêssemos hoje se refere ao planejamento familiar. O que o Espiritismo acha do uso de métodos anticoncepcionais? O que o Espiritismo recomenda nesse sentido? Bom, a primeira coisa que a gente deve pensar quando está trabalhando a ideia de planejamento familiar é que sim, o Espiritismo considera que as pessoas devem ter filhos.
Agora, não que a gente deva ter filhos a qualquer momento e de qualquer jeito nessa nossa caminhada. Ter filhos é a experiência mais transformadora para a maioria de nós seres aqui encarnados. Faz parte, sim, do nosso planejamento terrestre, provavelmente constituir uma família e ter filhos. Quem não está nesse planejamento é a exceção. Mas o melhor momento, a quantidade de filhos, tem muito a ver com a intuição do que cada um de nós sentirmos. Nós devemos buscar fazer o nosso planejamento familiar levando em consideração as nossas perspectivas de vida, os nossos sonhos, o nosso estado de estabilidade ou instabilidade emocional, financeira, espiritual e por aí vai. De modo que é perfeitamente justo que a gente pense se gostaria de ter 1, 2, 3 ou se não gostaria de ter filho nenhum nessa nossa jornada, assumindo as consequências naturalmente das escolhas que a gente faça pelo nosso caminho. Então sim, a gente pode fazer o planejamento familiar, sim, a gente pode fazer sexo, pode ter relações sexuais sem ter por objetivo a reprodução. Porque a energia sexual é mais uma das energias que circulam no nosso corpo e são fundamentais para a vitalidade do ser humano. Ter saúde do ponto de vista sexual, saber lidar com as energias sexuais, saber canalizá-las, saber usar delas, é uma coisa que nós devemos trabalhar todos os dias, que nós devemos buscar exercitar com a nossa mente, com o nosso corpo, para que de uma maneira adequada e equilibrada nós possamos também nos realizar na nossa vida sexual. Lembrando que sexualidade não se refere apenas à penetração, masturbação ou qualquer outra coisa que seja diretamente relacionada com ejaculação. Não. Sexualidade tem a ver com afeto, carinho, tem a ver com o elan que une os seres, tem a ver com amorosidade, tem a ver com a mobilização das energias sexuais que passam pelo nosso centro de força sexual. Então nós devemos fazer o nosso planejamento familiar? Sim. E devemos aprender a usar, porque hoje muitas pessoas adoecem por desequilíbrios na sua energia sexual, por suprimirem demais ou trabalharem de uma maneira libertina, liberando demais os instintos que trazem dentro de si. Então, planeje ter uma vida sexual saudável, planeje organizar a família, a chegada dos filhos no momento e no número certo, com inteligência e tendo perspectiva que não estamos aqui no mundo apenas para as coisas da matéria. Alberto Almeida nos traz momentos de reflexão como o quadro Espiritualidade em Gotas. Fique conosco! Quem tem prevalência? O corpo ou a alma? Qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? É a questão 912 de O Livro dos Espíritos. Espiritualidade em gotas. Praticar a abnegação. Essa é a eterna dinâmica que nos envolve a todos que estamos no nível evolutivo em que nos encontramos. Somos o espírito habitando um corpo. O corpo nos influencia a alma. E a alma, muitas vezes, sente-se cativa do corpo. Como somos espíritos que não detemos uma evolução grandiosa, guardamos no passado as conquistas feitas nos outros reinos, mas não avançamos suficientemente para sobrepujá-las de uma forma soberana, acontece, não poucas vezes, de que somos dominados pelos nossos instintos, pelas nossas pulsões arcaicas, experimentamos paixões aviltantes, caímos para manifestações às vezes viciosas, dominadas por uma dinâmica corpórea que tem os seus apelos, enquanto a argamassa física que toca as nossas memórias antigas. Ter primazia sobre estas, sem desconsiderá-las, porque não há nada de pecado e santo, tudo é santo na medida em que está no seu tempo certo. Mas dar ensejo para que a alma possa desferir voos, sobrepujando os instintos para que não fiquem fixados neles. Dar voos para que as paixões sejam paixões iluminativas e não apenas paixões exorbitantes que nos desequilibram, que nos fazem enfermos.
Estabelecer, portanto, um investimento para que a alma se sobreponha à natureza corpórea é o grande desafio para todos nós. Por isso, é praticar a abnegação, que é o devotamento, a renúncia, o sacrifício. Essas palavras são tomadas como ruins, porque parece que a gente está fazendo contra a gente. Não é. Se o devotamento ele está bem enquadrado como uma manifestação da alma, ele gratifica. Se o sacrifício ele advém do self, em detrimento do ego ou sobrepondo o ego, ele é sacro, ele é delicioso, ele é saboroso, ele é algo que nos leva a um outro nível de prazer, que não é o prazer estritamente físico, que logo passa como fogos de artifício. São prazeres mais duradouros, prazeres que nos levam a melhores completudes, prazeres que nos remetem para outras instâncias de comunhão com a natureza e com a divindade. Estarmos algemados, por exemplo, a um prazer sexual estritamente neurosensorial é muito empobrecedor. Mas sobrepujarmos estes para termos um relacionamento de natureza afetivo-sexual no qual nós não conseguimos mais diferenciar o prazer do sexo do prazer do êxtase do encontro, é diferenciado, já é uma outra instância, já é uma outra plataforma. Portanto, o convite é para fazermos um grande movimento na direção do altruísmo superando o egoísmo, da alma que supera o corpo, dos valores estéticos morais que se sobrepõem aos instintivos, às pulsões primárias. Assim, nós estaremos conseguindo nos colocar numa posição de erguimento, numa posição de plenitude, de completude, abandonando esferas mais primitivas para lograr, experimentar o êxtase. E assim, investamos mais na superação da nossa animalidade, para que a nossa espiritualidade possa florescer, ensejando-nos descobrir que a vida tem outros sabores, outros prazeres transcendentes, outros coloridos, e ela é muito mais fascinante do que apenas quando vivenciada numa perspectiva estritamente animal. A dimensão espiritual, ela é o colorido da criação, um passo adiante. A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades. Agradecemos todas as participações que nos ajudam a construir e a melhorar o programa. Por isso, se você quer entrar em contato conosco, mande seu e-mail para contato@vidaemfoco.com.br. Se você perdeu alguma edição anterior do programa, acesse o site www.avidaemfoco.com.br. A sua companhia é muito importante para nós, então continue conosco na próxima edição da Vida em Foco. Até lá!